Vamos lá, né? Devil May Cry, chorei de tão ruim que foi. Do canal aí Narrativando, né? Agora eu vou ver as reviews de Devil May Cry aqui, porque eu já assisti, já tem a minha até no canal principal. Né? Vamos ver aqui a opinião da galera, se tem alguma coisa que eu discorde, ou tá parecida com a minha. Ou enfim, né? Vamos ver coisas que eu não pesquei também, que podem ser interessantes da gente ver aqui do canal. Lembrando que o link vai estar aí, né, pra vocês. MC3, brabo. Ah, Devil May Cry, uma das franquias que marcou o público na época do PlayStation 2, graças a seu gameplay frenético e todo estilo que seus personagens exalam. Sejam eles os movimentos, golpes, cenas, tudo é feito para ser exageradamente irado, com aquela pitada de irreverência aqui e ali. Isso É bom. Essa coreografia do Devil May Cry são muito fez fodidas, geral né, cara? ficar animado pra animação da Netflix. Afinal, o que sempre importou pra maioria do público em Devil May Cry não era necessariamente a história, mas sim a forma estilosa que ela era apresentada. Então, era só o diretor e roteirista não quererem aparecer mais do que esse conceito original da série. No mínimo, se fizessem personagens carismáticos com cenas legais, já seria suficiente pra muita gente. Pois é, mas adivinha o que aconteceu? O diretor e o roteirista quiseram aparecer mais do que a história, trama, personagem, cena, enfim, eles queriam ser o centro das atenções. E não chegaram nem perto de terem personagens carismáticos com cenas legais, criando uma das animações mais fracas que eu já vi na minha vida. E nesse vídeo eu vou analisar narrativamente da melhor forma possível pra você entender por que ela foi mal escrita e por que também talvez você tenha gostado mesmo assim. Eu não vou comparar com jogos, comparar as mudanças do Dante e tudo mais. Vou analisar a série como algo isolado. Até porque eu zerei o Devil May Cry 4 lá em 2009 e joguei um pouco do 3 antes disso. Eu gosto da franquia de longe, sei de algumas coisas, mas eu não sou fã, não tive contato o suficiente. Por isso, creio que minha opinião vai ser bem mais neutra nesse quesito. Pô, é curioso, porque eu tive a sensação de que quem não curte, quem não é tão próximo da série, vai gostar mais da animação do que quem é mais próximo. Quanto mais próximo, acho que mais você tem tendência a não gostar da série. Mas não vou nem puxar saco porque eu sou fanboy e automaticamente gosto de qualquer porcaria que lancem da franquia, nem vou ser o fanboy hater que odeia tudo que muda 1% do material original. Então já deixa aquele likezão maroto pra fortalecer e vamos lá. Vamos começar com um ponto forte para a maioria das pessoas que gostaram: as cenas de ação. Acho que as cenas de ação em geral foram ok, algumas boas, outras fracas, mas aceitável na maior parte do tempo, principalmente quando os personagens não podiam usar as pistolas. Mas por que isso, usar pistola, foi um problema? Existe um negócio chamado Gunfu, ou Arma Fu, um estilo de luta fictício de coreografia que usa pistolas para fazer lutas dinâmicas como se fosse o Kung Fu mesmo. Recentemente, John Wick deixou isso em evidência. Pessoalmente, puta filme, né, mano? acho isso muito legal, e é uma ótima forma de deixar dinâmicas lutas de armas à distância. Mas nessa animação, infelizmente, não se utilizaram disso. Os personagens ficam só atirando parados, ou andando de forma nada dinâmica, sem variação. É literalmente eles andando e pou. É um negócio que eu não notei muito, mas ele falando agora, realmente, as cenas com as armas não tem muita firula, né? Podia ter Então, mais firula. infelizmente, essa parte, como coreografia de combate, ficou bem decepcionante. Até porque temos outros momentos que mostram criatividade. A cena dos caçadores indo atrás do Dante no apartamento dele foi realmente legal. Como o protagonista não podia matar os personagens, a equipe teve que achar diversos modos legais e diferentes. Eu acho que essa é a melhor cena de ação de toda a animação. Essa parte aí, é a melhor cena de animação, achei muito massa essa parte aí. E a parte da luta final tem uns momentinhos bacanas também. Mas De nocauteá-los. Por isso, foi uma cena bem criativa em geral, onde além de finalmente mostrarem os poderes do Dante, depois de uns 40 minutos de exposição barata de pessoas falando do que o Dante é capaz, mostra a personalidade brincalhona dele, e por aí vai. Não só a luta demonstrou isso, mas as coisas um pouco antes e um pouco depois dela, como a forma que o Dante usa o Enzo de isca ou a conversa com o caçador que fala das filhas. Ou seja, a luta tem momentos diferentes que geram situações diferentes para serem solucionadas de formas diferentes. E esses momentos apresentam mais do personagem, tanto de quem ele é, quanto as suas capacidades e a trama geral. Caçadores estão atrás do Dante. Com algumas pequenas modificações poderia ser até a cena introdutória da série, seria muito melhor do que aquela enrolação enorme que a gente teve.
Pô, seria uma introdução mais bacana mesmo. A introdução é com um bebezinho lá, né? É bem... Alguns outros elementos tiveram coisinhas legais também, como o Dante na moto perseguindo o coelho, pegando a espada do fogo e do vento, jogando a motoca na cara da planta. A batalha final também foi legalzinha, com a... Mano, eu não tanco essa animação 3D desses demônios, mano, é muito ruim, cara, é muito feio. Pô, não faz isso não, gente. Aquela cena do Enzo, a boa animação e a pancadaria. Uma pena que em vários momentos a obra não mantém consistência interna, o que pode incomodar muita gente e já vamos falar disso. A animação nesses momentos varia de boa na batalha final pra legalzinha ou ruim durante a série, seja o 3D de baixíssima qualidade ou os cortes das cenas que deixam elas sem uma continuidade legal. E aqui no meio bota a direção com uma baita falta de criatividade, só no episódio 6 que eles arriscaram e ficou legalzinho. Talvez você não consiga ver a diferença disso, de uma direção ou cortes de animação que podem deixar uma luta ruim, porque afinal, você vai ver aquilo e falou, tá, legal, e aí? Mas se você pegar algo que tem uma direção de luta boa mesmo, você percebe como essas coisas influenciam. Por exemplo, Dead Fantasy, que é uma animação de luta de fã que junta Final Fantasy e Dead or Alive, ou Fog Hill of Five Elements, uma animação independente focada em lutas com poderes e artes marciais. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver essas lutas depois. E eu também tenho um vídeo falando de como fazer boas coreografias, vai estar tudo aí embaixo, só não vou entrar muito a fundo no assunto porque não é o foco. Então assim, Devil May Cry teve uma ação ok na média. Uma pena que, pra chegar nela, você tem que passar por episódios compostos de 70% de exposição de informação feita da forma mais barata possível. Os personagens falam sobre física quântica, ou fim do mundo, ou como Dante é forte, mas nada disso tem peso real. A série não faz nada pro espectador se interessar nesse mundo ainda, nem se preocupar com o fim dele. Afinal, no máximo com os capeta, né? Os capetas eles ficaram mais humanizados. Então dá pro espectador entender um pouco mais o lado, né? Mas esse personagem, esse cientista aí que ele vai de arrasta depois, né? Pô, nem lembrava dele, pra falar a real. Não, a série não executou quase nenhuma técnica de empatia ou de engajamento emocional com os personagens. Claro que vai ter algum doido pra gostar, e eu não tô te ofendendo, doido, beleza? Mas aí a série... só os capeta que dá um pouquinho de humanização, né? Mas nenhum capeta específico também não. Só talvez o vilão, né? O resto tá apostando na roleta russa do gosto pessoal da pessoa bater com o que está sendo apresentado, ao invés de usar as técnicas de escrita para fazer com que você se interesse mesmo que seu gosto não seja exatamente aquilo. Normalmente isso é feito criando um engajamento emocional de quem assiste com os personagens. E aqui não teve porque provavelmente eles quiseram se aproveitar do fato dos fãs já gostarem do Dante para não precisar fazer nada com ele, o que resultou em vários problemas que já vamos falar também. Mas aí se você gostou, quem sabe você curtiu as músicas, ou o episódio 6, que pra mim foi o melhor, ou o Sangue e Palavrões, visto que a série faz questão de jogar essas duas coisas na sua cara o tempo todo. Chegou um ponto que eu só começava a rir mesmo. Só que, independente de gosto pessoal, as exposições da série são bizarras. Não acontecem só no início não, acontecem até o último episódio. Tem uma parte muito engraçada que os soldados do governo não leram o relatório, e aí a Lady vai explicar e fazer a exposição pra nós também aqui do público. E no meio do diálogo ela começa a falar. Sparda é o único ser do inferno que nós não precisaríamos eliminar na mesma hora. Foi um cavaleiro demônio, guerreiro poderosíssimo, blá blá blá. Porra, até a série sabe a besteira que tá fazendo. Quer outro exemplo? Lá no avião, antes do Dante liberar o Devil Trigger, o coelho fica mandando um blá 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 pro protagonista, pra ele se sentir muito bravo e sei que lá. Mas até esse ponto da história, não conhecemos nada do drama real do Dante. Não tivemos acesso aos sentimentos do personagem, ou uma construção do porquê aquilo machuca ele. A gente vê uns 5 segundos de flashback aqui e ali e é só isso. É um pouquinho de informação fria ali pra você e se vira, meu filho. Toda essa cena é artificial demais. Ele precisa usar o Devil Trigger pra salvar o vice-presidente e os aleatórios no avião, mas... por quê? Ok, ele não mata humanos, ou pelo menos evita. Mas por que emocionalmente isso é algo relevante pro personagem? Foi porque ele fez uma promessa pra mãe? Foi porque ele sempre sentiu que tinha essa responsabilidade por ter poderes diferenciados? Decidiu fazer isso agora pra provar que o lado demônio... O Devil Trigger dele podia ser mais... aparecer mais legal, tá ligado? Esse Devil Trigger, ele me lembra o Super Saiyajin 3 do Dragon Ball, que é apresentado de uma forma muito meme, né? É parecido com isso. O olho dele não define?
Todas essas seriam explicações plausíveis, mas a série não aborda nada disso até o momento, e nem depois, pra ser sincero. No máximo é tipo, ele quer salvar o Enzo porque ele é o amigo malandro? Compara com a cena no final, onde ele começa a ativar o Devil Trigger depois do que acontece com o Enzo. Ali tinha sentimento, tinha drama, tinha emoção. Sim. Não tanto, né? Porque a série não foi bem escrita, mas tinha o suficiente pra ser o momento mais emocionante. O Enzo é um personagem que deu um tempo de você curtir um pouco o jeito dele, aquele jeito malandrão e tal, ao mesmo tempo de que ele é meio que amigo do Dante. Então é legal o que acontece, né? E você realmente entende, bom, realmente o que fazem com o Enzo é bacana. Então, era melhor o Dante ter virado o Devil, se transformar no ativado o Devil Trigger naquele momento ali, né? Do que no avião. O avião realmente era uma cena bem... do Dante, visto que o Enzo foi levemente trabalhado e vimos muitas cenas dele demonstrando sua personalidade, com algumas técnicas de empatia. Inclusive, o ato final dele entra nisso também. Percebeu como a cena inicial do Devil Trigger fica totalmente sem conexão emocional? O mesmo vale para a aparição do Virgil falso no início. A cena é totalmente sem sentido narrativo. É fanservice puro. Porque quando eu vi o Virgil e toca I am the storm, eu falei, porra, legal, eu gosto dessa merda. Mas ele realmente é jogado de uma forma, um fanservice meio fraco, né? Meio... jogado, ou emocional. Assim. Ela é apresentada como um grande boom aleatório, com uma música impactante pro Virgil, com um drama falso e o Dante em choque falando, você devia ter morrido. Para depois nada disso importar em 5 segundos e ser só um fanservice mal feito pra pegar o seu interesse, porque a série sabe que é incapaz e me pegou um pouquinho, porque de manter uma continuidade coesa por mais de 3 minutos. Tudo só acontece na série, sem motivo relevante algum, e quando querem dar um motivo de continuidade, ficam literais 15 minutos explicando sobre mundos quânticos. Então acaba que o próprio Dante nem tem profundidade ou desenvolvimento na série, além de também não ser legal. Ele não é o cara legal, é mais um bobo poderoso. A única cena que pega a parte irada dele é a invasão na casa, como comentei mais cedo. Talvez isso pode ser uma percepção de quem realmente não tá tão aproximado com a obra. Esse trabalho do Dante, né? Uma coisa que eu não percebi porque, pô, o Dante, eu sei o que é o Dante, né? Então eu não senti aquela necessidade de uma construção tão forte do personagem. Mas é um ponto, Fora que fiquei em dúvida de quem era o protagonista da série, ele ou a Lady. E esse é um ótimo momento pra falarmos da DarkCon. Mano, que grupo horroroso. Tirando a Lady, eu não lembro de mais ninguém. Talvez dessa mina aqui. Eu não lembro de mais ninguém desse DarkCon. Tudo esquecível. Nossa, o design é bem zoado, mas isso é relativo. O que não é relativo é o fato deles serem uma enorme perda de tempo. Eles acabam tendo muito tempo de tela e diálogos e não servem pra nada. A história nem... Mano, quando ele matou lá os membros da equipe, fez uma zoeira lá. Era pra me deixar bolado por algum motivo, porque eu fiquei assim... Porra. Eu até esqueci depois que eles tinham morrido. Foi a verdade, o Coelho fez aquilo lá. Tenta fazer você se importar com eles. Eles querem que você só acredite que eles são fodões capazes de capturar todos os caçadores de demônio com facilidade. Mas a única que faz algo é a Lady. O resto só ocupa tempo de tela e morre de forma patética lá no prédio. E aí a Lady fica, não, meus amiguinhos... Só que a série em nenhum momento cria conexão emocional entre eles. Bem pelo contrário, a Lady parece nem gostar deles por serem uns inúteis. Não tem nenhum diálogo pessoal da Lady com eles, ou qualquer relação dela com os personagens, fora estarem em algumas missões juntos, onde ela faz tudo e eles ficam no camburão. Além de toda essa perda de tempo com o grupo, quando eles morrem também temos ali o drama do casal, e a mulher chora, e meu Deus, como isso é triste, sendo que novamente ninguém liga. Esse não é o foco da história. Esses personagens não foram desenvolvidos. Esses personagens nem foram apresentados de fato. Só ficaram lá. Cadê eles agindo? Cadê eles sendo relevantes? Não tem nada disso. Fora que eles tomam tanto tempo de tela que os verdadeiros antagonistas que participam da ação, os demônios chefões lá, não tem tempo nenhum pra se tornarem mais marcantes. Sim, exato. Porra, bem isso mesmo, é bem isso aí que ele falou, mano. Desse demônio aí, assim, esse aqui que ele era mais fortinho e tal, né? O resto bem esquecível. Principalmente esse trio aqui, ó. Esse trio aqui é bem esquecido. Esse aqui eu lembro que ele copiava, esse aqui ele era bem forte lá. Mas esse aqui, mano,
esses irmãos aqui. Então ficam aqueles dois Onis burros, o Metamorfo, a Planta e o Cavaleiro lá, só lutando e falando trivialidade. Pô, se trocasse o tempo de tela dos dois, talvez os personagens que são realmente relevantes para cenas de ação e pra trama também, poderiam ter tido momentos que nos fizesse ficar mais interessados, ao invés da série só se segurar em algumas cenas de ação legais. Sinceramente, tudo que envolve a Dark-Con foi horrível. O que nos leva a falar da Lady em si. Ela foi uma personagem ok em relação a como ela foi escrita dentro da série, mas como personagem foi chata pra caramba. Vamos explicar isso aí. As cenas dela, em geral, foram aceitáveis. A verdadeira protagonista da série, na verdade, né? Já que aparece mais e é mais desenvolvida do que o Dante, pelo visto. Porém, existem algumas coisas bem estranhas que a envolvem. Além dela falar muito palavrão pra mostrar uou, como a série é madura, que é uma questão de gosto pessoal, e que por isso eu não vou entrar muito. Eu curto palavrões, mas eu achei que o dela ficou desnecessário demais. Obviamente, palavrões é bom você ter. É o vocabulário brasileiro, é palavrão, pô. A gente vai falar pra... Tá ligado? Sei lá, parece que... Parece quando eu era novo e que eu comecei a aprender palavrões novos. E eu gostava de ficar xingando à toa. É basicamente isso. Ela parece que aprendeu de palavrão agora. Sei lá, quando aprende uma língua nova. Né? Eu fico falando de palavrões. Acaba que ela protagonizou diversos momentos que simplesmente quebraram minha suspensão de descrença. Por exemplo, o Dante consegue desviar de tiros como se eles estivessem basicamente em câmera lenta. Tem força e resistência para facilmente aguentar um mega soco de um homem de 250 kg com um braço mecânico e enfim, o cara é todo absurdo de forte e rápido. Mas ele não consegue desviar do gancho que a Lady solta para roubar o colar dele? A coisa mais importante que ele tem na vida e a memória da sua mãe? Depois ela dá uns porque o roteiro quer também, né? Tem essas conveniências. Tiros nele e ele não consegue desviar mais também? Não, cara, o tiro nessa parte aí é ruim, mas o tiro que ela... Mano, é a parte mais intancável do anime. Que é quando ela dá o tiro na perna do Dante e joga ele no camburão como se ele fosse um pedaço de frango. Aquilo, mano... Aquilo... Deu uma vontadezinha de dropar. É uma vontadezinha de dropar. Aquela cena. O Dante apanhando é ruim. Aquela lá, sei lá. Ele toma um chute e quase é nocauteado. Ela empurra o demônio cavaleiro chefão lá com uma facilidade enorme, enquanto o Dante tem que começar a ativar o seu Devil Trigger para conseguir empurrar o bicho com esforço. Basicamente, quem derrota todos os chefões, inclusive o vilão final, é ela. E sinceramente, eu não ligo pra mudança de protagonista. Por exemplo, Scott Pilgrim na Netflix mudou o protagonista pra Ramona, e eu gostei da série, fora o final lá. Tem análise aqui no canal pra quem quiser ver. Mas aqui só ficou mal escrito. Se liga nisso, a personagem é totalmente conveniente pra Lady em vários... xinga o Dante de tudo que é nome. O ser mais insuportável das duas espécies, ridículo, idiota, inútil, filho da puta e por aí vai. Prendendo ele no camburão diversas vezes, sem dificuldade alguma. O roteiro faz ela humilhar o personagem moralmente, verbalmente, fisicamente, na maldade mesmo. Sendo que o Dante em nenhum momento sacaneia ela e a salva umas 3 vezes. Isso tudo acaba funcionando como uma técnica de antipatia. Porque o Dante... Sim, mano, não tem como gostar de ser fã da Lady nesse anime. Tá sendo vítima de várias injustiças, e mesmo assim salva e protege seus agressores. Ou seja, ele é um cara gente boa. E enquanto a Lady tá recebendo essa bondade do Dante, por assim dizer, ela o maltrata de todas as formas, inclusive o traindo no final. Então é muito mais... Ela é tipo uma bully, né? Ela faz bullying. É provável que você vai achar que essa personagem é uma sacana e você não vai gostar dela. Enquanto eu assistia no final da série, eu tava feliz quando eu achava que ela ia morrer. Se ela fosse uma personagem interessante, tudo isso aqui podia até funcionar. Até as decisões dela no final são irritantes. Depois de tudo que acontece. Mas ela é executada da forma mais rasa possível. Não vemos o interior dela emocionalmente, só vemos coisas literais, como o flashback. E olha, tem muito mais flashback dela do que do Dante, inclusive. E ele não é um problema em si, é um flashback ok. O episódio 6 faz um bom trabalho nesse quesito, em especial na representação lá do coelho. Mas acaba sendo só informação e não emoção. E não vemos essa emoção preencher a personagem de verdade. É, porque tanto que na história do passado, eu não fiquei tão emocionado, já porque eu já vinha um pouco de antipatia que eu tinha com a personagem, então por mais que ela tenha tido background triste, né, logo depois do que ela faz com o coelho,
você já pega mais desgosto ainda por ela. Só que a história do vilão, do coelho, faz você ter mais uma simpatia pelo... Você tem mais simpatia pelo coelho do que pela Lady. É isso. Você tem mais simpatia pelo vilão do que a Lady. Ela fica em apenas uma nota, repetindo o mesmo som sempre, sem nenhum outro instrumento para criar uma harmonia, melodia ou ritmo. Ela não tem dinâmica com nenhum outro personagem. No máximo ela tem 5 segundos ali no final com o vice-presidente e mesmo assim ficou super raso também. Ah, e aqui fica uma dúvida. O que aconteceu com aquele amigo de infância dela? Ele só tava ali porque, sim, não serviu mais pra nada? Se ele não era relevante pra história de forma alguma, por que tava ali? Por que ganhou o foco que ganhou no episódio 6? Não era melhor ter usado essas cenas pra desenvolver a relação dela com o pai e a mãe, que era um ponto principal do drama? Enfim, mas talvez pode ser um personagem você que aparece possa depois, dizer, né? beleza, narrador, entendi que ela é um personagem chato, mas reclamar dos feitos dela na obra é coisa de nerd, não tem nada a ver com qualidade de escrita. E você não tá necessariamente errado, mas não é tão simples assim. A série acaba sendo super inconsistente com a capacidade dos personagens, de um jeito que vira a famosa frase conveniência de roteiro. Claro que em algum nível, quebra de lógica existe em toda a obra, e isso não é um problema em si. O que é relevante é a série te pegar emocionalmente para você ignorar isso, ou serem quebras rápidas e pequenas, talvez com algum contexto cômico ou sentido ou explicação contextual por trás da situação. Aqui, às vezes, o Dante parece ter a força de um adolescente humano normal e nas outras do Super-Homem Prime. E a Lady, que é a humana, é quem realmente parece ser filha de Esparda, não só pelos feitos dela na história, mas pelas suas capacidades bizarras e pelo seu tempo de tela. Se você não tá muito engajado emocionalmente com a história, quando você vê esse tipo de contradição gritante Vai ter que mudar o nome pra Lady na sua cara, começa a incomodar. Você sai da Lady May Swear. Lady pode fantasia, xingar. começa a se questionar. Vira o famoso que mentira ou que forçado. Mas ok, segue o roteiro, não é a pior das coisas, mas quando você vai juntando com os outros problemas, fica meio desesperador, nada se salva. Se prepara porque os problemas não acabaram. Até o momento, conversamos de diálogo expositivo, de desenvolvimento de personagem, organização da trama, ganchos emocionais, coreografia de luta, mas ainda temos que falar de um outro elemento importante, o diálogo em geral. Além de toda a exposição que já conversamos, o diálogo mesmo é muito fraco. Os personagens parecem não falar nada de verdade, nada sai de fato da alma do personagem, e sim da caneta do roteirista para que eles sejam marionetes úteis. E isso é uma grande diferença de bons autores e autores medianos e ruins. Todos bons autores dizem, meus personagens ganham vida e agem sozinhos, eles são pessoas de verdade. Essa é uma forma poética de dizer que os diálogos e ações de cada um é ditado pela essência do personagem, e que tudo que é útil para a história também precisa ser, pelo menos na maior parte do tempo, condizente com o personagem e representar a alma dele. Imagina o Kratos de God of War e o Sherlock Holmes precisando obter uma informação de um alvo. Cada um vai abordar a situação de uma forma totalmente diferente, falar e agir de modos diferentes e por aí vai. Quando percebemos esse tipo de coisa, é porque o personagem foi bem definido. Pessoal, foi mal. Aqui em Devil May Cry, isso não acontece muito. Principalmente na hora da conversa, todos parecem unidimensionais. E eu sei que dá pra discutir esse termo, mas aqui eu tô usando na forma casual. Dante é bobo, Lady é chata e o resto é irrelevante. Mentira, no máximo tem o Enzo, que mesmo sendo secundário, tem muita personalidade. Até os grandes vilões, o Coelho e o Vice-Presidente, acabam sendo representações vazias de briguinhas políticas modernas. O Coelho eu achei bacana. O Coelho até que eu gostei. Eu gostei do passado dele, da história dele. A infância dele é triste e tal. Eu gostei. O presidente também não... É um paralelão ao Trump, ele não tem tanta personalidade Tipo... assim, né? É quase uma paródia, Sério? basicamente. Não que os temas em si sejam novos ou proibidos de se falar, mas a técnica usada é a mais barata possível. São farpadas superficiais que em nada influenciam de fato na trama, sendo no máximo uma aproximação abstrata de um conceito contextual da série. O triste é que dá resultado, porque o ateu de Twitter, o emocionado que discute política no Twitter e concorda com a farpada, e o emocionado que discorda, vão ficar comentando sobre esse lixo o tempo todo. Então, além de receber um engajamento barato e de baixa qualidade, ele ofusca os verdadeiros problemas da série, resumindo a quem gostou é lacrador e quem não gostou é tipo, sei lá, nazista. Compara isso com as críticas feitas ao governo e à política conservadora dos Estados Unidos no quadrinho de Watchmen, que inclusive tem análise aqui no canal e é um dos melhores vídeos que eu já fiz.
Tá bom, essa comparação talvez seja matar uma formiga com uma bomba nuclear, mas até Blue Exorcist trabalha melhor a questão de demônios não serem todos iguais e maus em essência. Jujutsu Kaisen fala um pouco da vontade de viver desses espíritos malignos, mesmo que sejam de fato energia negativa. Até Shingeki no Kyojin, com seus problemas, retrata o drama de povos diferentes tentando sobreviver e conviver, um deles sendo capaz de se transformar em aberrações titânicas. Parasite fala sobre a chegada de uma nova forma de vida na Terra e Puta anime, hein? Parasite é bom acaba tendo uma demais. mensagem incrível sobre o que é ser humano e também faz a melhor mensagem ambiental que eu já vi numa ficção moderna. Kekai Sensei fala sobre a mistura de imigrantes e refugiados intergalácticos e demoníacos em uma Nova York e as dificuldades e caos que é lidar com isso. Psycho Pass fala sobre o controle do governo e as mentiras que nos contam. Podemos botar Eu ia falar de Devil May Cry Baby. Bom, bom, bom. Nossa, eu gosto Devilman muito também na lista e por aí vai. Esses exemplos foram só o que vieram aqui na minha cabeça. Todas essas obras trabalham mais diretamente ou indiretamente um ou diversos conceitos parecidos com o da animação de Devil May Cry, mas talvez você nem tenha percebido como esses conceitos são tão importantes ou temáticos para suas narrativas, pois elas estão bem integradas Eu tô com vontade de jogar um DMCzinho. ao drama mano. dos personagens e naturalmente conectadas ao world building e essas coisas que ficam na frente, com esses elementos virando tempero e a profundidade para ser discutida. Eles sabem que isso é como um combustível para que os personagens e o drama voem mais alto. O problema nunca foi o tema. A crítica é como ele é só mal escrito e trabalhado mesmo. Ele não se manifesta nem no diálogo, nem nas cenas, nem nos dramas. Tem várias, né? Deu várias menções. Pô, The Boys, cara. The Boys não é Demônios, né? Mas The Boys tem uma narrativa nesse estilo e faz muito tudo melhor. desconectado e jogado. Para vermos como o negócio ficou vazio, podemos usar a cena do Metamorfo se sacrificando de exemplo. Ele fazia parte do grupo do coelho, e todos eles maltratavam os demônios refugiados, inclusive pegando os órfãos e fazendo coisas terríveis, além de vários outros experimentos cruéis. Tudo com os demônios pobre coitados. Só que, quando a Dark-Con mata geral na trairagem, o Metamorfo do nada fica puto, triste, revoltado, como se fosse o melhor amigo dos caras e se explode com um prédio para se vingar dos humanos. Além de tudo, não tem um diálogo do Metamorfo com os demônios refugiados. Isso é Mano, eu tinha até esquecido dessa cena, mano. Que eu tava tentando puxar na memória. Como que esse cara tinha ido de base? Eu não lembrava. um insulto à minha inteligência e boa vontade. Os caras acham que eu sou palhaço assistindo a série, só pode. E se por acaso era a intenção do roteirista que o Metamorfo tivesse certa proximidade desses demônios, por que isso não foi mostrado? Entra no que eu falei de terem perdido tempo com a Dark-Con ao invés de desenvolver quem realmente faria a diferença na história. Outro exemplo é o Coelho, que começa a falar dos Estados Unidos, temos também as discussões nos noticiários, ou o vice-presidente que fica falando de Deus, 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 e no final nada disso significa nada. É só o diretor e roteirista tentando dar uma falsa profundidade na obra com uma suposta crítica social foda. Que de crítica social não tem nada e também não é foda. É só raso, uma tentativa patética de mascarar o quanto a obra não tem nada pra dizer, nem sobre os temas, nem sobre os personagens. Parece que foi escrito através de uma discussão de Twitter, tem basicamente um bingo inteiro lá, tendo a mesma profundidade também, ou seja, nenhuma. Eu não vou nem falar de cortes ou me aprofundar na direção em geral, porque esse não é o foco do canal e nem a minha praia 100%. Mas pessoalmente também não gostei. O que posso dizer que parecia uma edição de TikTok em certos momentos. Sempre tinha que cortar pra outra cena, como se a obra tivesse medo de deixar você pensar por 10 segundos e perceber que tudo ali era só uma perda de tempo fantasiada de animação. Até a ação foi prejudicada por isso. Eles usaram cortes muito rápidos para mascarar momentos de falta de coreografia. Pelo menos a trilha sonora foi ok, nada a comentar. A do episódio 6 foi muito boa. A trilha sonora no geral é boa. É a melhor coisa da Dava pra animação. ver que eles usavam as músicas ali pra tentar te manipular. E não me entenda mal. Eles tacaram o Devil Triggerzinho ali do Nero, né? Tô ligado. Mas, pô, tem que ter um pouco. As séries tem que ter um pouco de fanservice também, né? Faz parte, né? E a música eu acho ok. É melhor do que aquele fanservice do Virgil ali. Isso é algo comum que toda a mídia faz, mas aqui o negócio ficou tão descarado que foi triste. A invasão na faixa de Gaza, no mundo dos demônios pelos Estados Unidos, tocando American Idiot. Cara, independente de você concordar com a crítica ou não, isso aqui é ridículo. É botar a panfletagem na frente do drama da história, da catarse, de tudo. Como que você leva a sério uma cena dessa? Novamente, não é questão do tema ser polêmico, ou eu concordar com a crítica da série, ou discordar da crítica da série.
Eu acho que a série tentou ir numa onda The Boys e ficou A questão muito é ruim. ter sido mal trabalhado, mal explorado e usado de uma forma superficial que não conversa em nada com os personagens e seus dramas, também não tendo qualquer valor simbólico reflexivo real, visto que não teve espaço para derivarmos os significados por nós mesmos através dos sentimentos dos personagens. Se você gostou, que bom. É melhor gostarmos de algo do que não. Essa é minha regra em geral. Não deixa ninguém te diminuir por gostar ou não de algo. Talvez algum personagem foi sua praia, ou a trilha sonora, ou alguma cena ressoou com você. Talvez você curta explicações científicas para coisas fantásticas, que é algo que a série tentou fazer e eu nem comentei porque não é um problema em si, só é mal apresentado na minha visão mesmo. Outras coisas que fazem com que isso seja um problema maior. Tem vários motivos plausíveis para você ou para outra pessoa curtir. O que me incomoda não é alguém se divertir, longe disso. Minha preocupação é mais sobre o nível de qualidade de várias obras estarem caindo muito. Como uma animação nova de Devil May Cry, uma franquia querida, sai desse jeito. Sendo que já teve um anime bem mais ou menos no passado. Inclusive, pode comentar aí. Desculpe por te xingar, Devil May Cry 2007. Eu gosto desse anime aí, eu amo a abertura dele também. Parece que estamos vivendo tanto uma onda de mídias fracas que as pessoas vão se contentar com pouco. Talvez as pessoas estejam vivendo tempos tão chatos e ruins, sem a capacidade de aproveitar a vida de uma forma melhor, que qualquer escapatória da realidade já é bem-vinda. Seria essa a minha crítica social foda tipo que Devil May Cry tentou fazer? Raramente eu desgosto tanto de algo, sempre busco procurar o lado positivo e aprender com os profissionais, mas dessa vez não teve como. Como diretor de narrativa, roteirista e profissional da área, fico decepcionado de ver algo com tanto marketing, produção e peso, com essa falta de qualidade em geral. Talvez eu tenha esquecido de comentar algum momento especialmente ruim, então bota aí nos comentários quais foram as piores cenas pra vocês. Dá like no vídeo por eu ter me torturado ao vivo na roxinha vendo isso com vocês, e se inscreve no canal aqui pra ter mais análises técnicas. Me apoia a partir de R$5 pra ver vídeo antecipado, exclusivo, live exclusiva, área VIP no Discord e mais. E esse vídeo só foi possível graças... Enfim, né, bacana o vídeo, cara, concordo com muitas coisas aí que ele falou, né, é uma análise mais aprofundada de coisas que, assim, eu às vezes não percebo tanto, né, não é muito meu foco analisar filmes e séries, mas realmente tem alguns pontos que, assim, eu não cliquei na hora, mas eu só senti, tá ligado, em relação a série Devil May Cry. Mas, cara, meu WhatsApp tá pipocando. Desculpa, pessoal. Eu vou tentar lembrar mais vezes de tirar, né? Eu sempre esqueço. Mas é isso. Vou deixar o link aí na descrição. Valeu, falou, pessoal. Fui!